Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fora de Sala, seu podcast de portas abertas para conversas sempre interessantes sobre cultura, teologia e sociedade. Eu sou Eduardo Rosa e falamos diretamente da morangosa Atibaia do restante do mundo. E é uma alegria e um privilégio poder ter você mais uma vez aqui. E a morangosa. Do morango. Eu sei, mas... Flores e morango, eu né? fico imaginando o que seria uma coisa morangosa. Comente se você tem alguma ideia. Coloca aí nos comentários se você tem alguma ideia. Se você tem uma ideia. Aliás, e coloca aquela receita de torta de morango que a sua avó faz, que você faz, porra. Inclusive, quando você falou morangosa, tem um restaurante aqui na cidade que tem uma morangofe, que é uma banoffee de morango. Viu? Tem a terapia morango. Viu? Morangoterapia. Olha só. Tá vendo? Atibaia é o lugar, Minhas filhas foram essa semana na morangoterapia. terra da legal. gastronomia. Tá vendo? Fora de sala é cultura. Mas tem os Exatamente. caminhãozinhos, quem vem pra Atibaia é cheio de caminhãozinho que vende morango. Isso aí. Isso aí. É isso aí. Que não é de Atibaia, inclusive, eles compram em Minas, né? Não fala aí. Queria dizer isso. Não, Mas não, eu vou fazer uma propaganda. Se você quiser vir pra Atibaia, pode ligar pra gente, a gente te leva, eu te isso levo. Morangoterapia. Tem uma fazenda que você vai e você colhe o morango perto da gente, perto de casa. Olha, Você colhe o morango e compra aquilo. Legal. Você vai na plantação, colhe, eles dão uma tesourinha, tem uma bandejinha em forma de morango, você vai leva seus colocando. filhos. Eu sei o nome disso aí. E ainda tem um orquidário, eles te ensinam como Pô, plantar maneiro, orquídea. eu sei o nome disso aí. Escravidão. Exploração do trabalho. Exploração do Não, trabalho. você é igual autoatendimento no É McDonald's. verdade. Você quer conhecer. É self. Você quer Não, conhecer. vamos lá, vamos marcar. Podia abrir um criançada. McDonald's vamos, self-service, né? Você sim. monta o seu próprio lanche, assim. Agora vocês estão tendo uma ideia do que é a aleatoriedade O passeio que do, envolve esse tipo o passeio de do conversa. fora de sala de final de ano, quando acabar as aulas no PV, vai ser assim. Eu vou levar vocês, todas as crianças, pro morango. Por que você fez todas as crianças assim? Não, todas as nossas crianças, pro morango. Tá. Depois levamos no morangoterapia. No outro final de semana, o Felipe vai levar a gente no museu lá de Arqueologia Campinas. bíblica. Eu acho que eu Arqueologia não Lá quero em que meu filho Engenheiro vá. Coelho. Lá no MAP. Eu não quero que meu filho vá. É bom. Ah, pô, aí é bom, Deixa hein? ele quietinho. Vocês estão tendo uma ideia do que é o sacrifício de gravar esse nessa a programa gente vai. agora. Você prometeu, você vai levar a gente, vai ser o guia turístico do museu isso da aí. Vamos Bahia. lá, vamos dar aula lá. Você tem que levar a gente lá no Templo de Salomão. Você tá devendo esse rolê. É verdade. No templo, no Pô, mas passeio esse aí eu turístico ia lá do precisar de Templo uma de máquina Salomão. do tempo pra voltar pra Jerusalém. Eu tô falando daquele que fica em São Paulo tá. mesmo. Pô, lá no Brás? É lá no Opa, Brás. é nóis. É. As pedras feitas em Israel. É isso aí. Cortadas em Israel, né? Nós temos o privilégio e a alegria aqui de receber ele que elevou este podcast aos mais altos escalões da teologia desse país. O nosso novo doutor, PhD, Lucas Sabatier. É uma honra termos É o médico da minha alma. o novo O doctor. Seja bem-vindo. Obrigado, é Isso aí, sempre ó. uma alegria pra mim estar com vocês. Isso aí, você sabe o quanto estamos felizes com você e por você nessa conquista. Eu sei. Isso aí. Joel Neto, seja Não bem-vindo. tenho PhD. Mas assim, ainda assim é gente boa. Sou. É isso aí. É isso Muito aí. obrigado. O Felipe tem PhD, mas é na Holanda, é meio estranho. Felipe, o que acontece no PhD na Holanda? Não, seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui. Boa pergunta. Você esqueceu, né? Foi um trauma superado. Pedro Vercelino. É nóis. É isso. E nosso querido, nosso amigo, ele que estava buscando cirurgias estéticas, acabou tirando o apêndice. Seja bem-vindo, Renan Simas. Obrigado por sempre pela sua amizade e pela ajuda Amizade nossa energética, aqui na técnica. É isso aí. Patrocínio, isso aí. inclusive, né? Padaria Simas, Tcheliana. Simas. Um beijo, É tá isso bom? aí. Sexta-feira, pessoal, Avenida Gertrudes em Atibaia, Padaria Simas, tem lanche de pernil da Tcheliana. isso É aí. Imperdível. insuperável. Insuperável. Imperdível. Antes da gente começar o programa, vamos fazer uma menção honrosa aqui. Pedro, a gente tem aqui nas mãos aqui algo interessantíssimo. Comenta É a pra Bíblia, gente. né? Muito interessante. Muito, né? É algo meio que importante. 66 livros. Se você Algo não meio tem que uma bom. biblioteca que tem 66 livros no preço de uma. Gente, essa aqui é a nova revisão da NVI, ou a NVI 2023. Eu comecei a usar recentemente. Estou usando na igreja, inclusive. E nós temos vários amigos próximos a nós. Professor Thiago Abdala, Marcelo Berti, professora Cláudia Krieger, Daniel Supimpa, Marcelo Marcelo Dias. Dias. Johanna, Marcelo Dias,
Gente que trabalha na Palavra da Vida, ou trabalhou na Palavra da Vida, Estudou dá na aula, Palavra da estudou na Vida. Palavra da Vida, ensina com a gente, né? Trabalharam aí pra entregar pro povo de fala portuguesa, especialmente no contexto do Brasil, uma atualização de linguagem, de forma ortográfica, com os melhores do que a gente conhece de crítica textual, gramática da língua grega e hebraica. Uma excelente versão da Bíblia. Você tá procurando uma Bíblia nova pra comprar? Já saiu agora publicado pela editora Thomas Nelson, em parceria com a Bíblica, que é a mantenedora da NVI. Uma excelente nova tradução, nova versão da Bíblia. Aí, Tenha parabéns uma. ao pessoal que trabalhou nela. Parabéns, amigos, que e trabalharam nela. aqueles que nós não citamos aqui porque não conhecemos pessoalmente, mas parabéns Isso. pelo trabalho aí. Deus abençoe vocês. Parabéns, aí. Thomas Nelson também, né? Com certeza. Todos nós já compramos a nossa, recomendamos fortemente que você também compre a sua. Uhum. Queridos, vamos trabalhar então? Vamos falar sobre um tema que é muito importante, um tema que tem afetado a vida de muita gente, né? Nos últimos anos parece que existe algo que tem crescido cada vez mais e um companheiro constante da maioria de nós, que é a questão do cansaço, né? Uma pesquisa recente mostrou que 60% de todos os trabalhadores do mundo se sentem frequentemente esgotados. O problema é que essa corrida constante que a gente tem passado, não apenas pela produtividade, mas também pelo sucesso e pelas realizações, tem afetado não só a nossa saúde física, mas também a nossa saúde espiritual. A gente se sente cansado para Deus, cansado para a família, cansado às vezes para ir na igreja e até mesmo para cuidar de nós mesmos. Como é que nós, em um mundo que promete tantas coisas e que exige cada vez mais de nós, podemos encontrar descanso e equilíbrio em Cristo? Nesse episódio nós vamos explorar as raízes do cansaço moderno e entender como ele afeta a nossa fé e também a nossa vida cristã. E além disso, nós vamos tentar discutir como nós podemos encontrar descanso verdadeiro por meio do Evangelho. Lucas, quando nós olhamos para os nossos dias, para a nossa vida, para a nossa rotina, por que nós estamos tão cansados? Parece que o dia termina, a gente faz cada vez mais coisas, mas parece que o dia cada vez se encolhe e a gente, mesmo cotidianamente, mesmo depois de descansar, a gente continua se sentindo cansado. Na sua opinião, por que tem acontecido isso com a gente? Talvez a gente possa colocar 3 fatores exemplificativos, não exaustivos, né? Porque acho que são uma multidão de fatores culturais e que acabam contribuindo para esse cansaço, né? Você mencionou a produtividade. A gente vive numa era onde a produtividade ela é elevada como um valor cultural, né? A pessoa ela tem mais valor social se ela produzir mais, né? Talvez é o homem pós-revolução industrial. Quanto mais ele conseguir produzir, mais valor ele tem, mais dignidade ele tem, mais respeito ele ganha, mais admiração ele adquire. Então você tem essa elevação da produtividade, né? Agora, quando você pensa em produtividade, às vezes pode ser que você pense em trabalho que produz alguma coisa concreta ou algum valor de serviço, alguma coisa desse tipo, né? Eu diria que a produtividade do homem moderno vai além disso, né? O Byung-Chul Han fala da sociedade da performance, né? A nossa cultura elevou a performance, e aqui eu trago o paralelo da produtividade. Nós precisamos cumprir uma tarefa, uma missão para que nós nos sintamos, de alguma maneira, realizados, bem-sucedidos. E a tarefa do homem moderno, ela vai além de simplesmente produzir alguma coisa. Eu diria que a tarefa do homem moderno está numa busca de autodeterminação que tem muito a ver com essa produtividade. O Tim Keller, quando ele fala sobre identidade, ele fala exatamente isso, que um dos problemas da identidade moderna é que ela é uma identidade construída pela performance. Ele é o que ele produz. Isso, ele é o que ele faz pra si mesmo, ele é o que ele produz, exatamente. E aí, se eu sou o que eu produzo, eu preciso estar sempre fazendo manutenção dessa minha identidade, né? Ou seja, a manutenção por meio da construção. Legal, dá um exemplo prático disso, assim, pra gente conseguir entender um pouco essa ideia. Por exemplo, alguém buscando uma promoção no ambiente de trabalho por meio de rendimento e entrega de resultados, né? Ele acredita não só no benefício do aumento salarial que ele vai ter, mas que o valor dele está no novo cargo que ele consegue. Ele é
um profissional de sucesso. Ele é um executivo de alto rendimento. Só que para ser um executivo de alto rendimento, ele precisa cavar isso e construir isso. E aí, quando ele chega, a identidade dele como indivíduo se confunde com a identidade dele como funcionário. E uma vez que ele chega lá, ele precisa manter esse status. Então ele nunca é de uma vez por todas. Ele sempre é enquanto ele conseguir manter-se nesse lugar. Porque o dia que alguém passar dele ou tomar o lugar dele, ele deixa de ser o que ele construiu. Então por isso que você tá sempre cansado, em alguma medida, né? Porque você tá sempre em competição. Em alguma medida, a sociedade da performance é uma sociedade de competição. Eu estou numa tremenda luta com os outros pra ser o que os outros não são ou melhor do que eles. Mas você acha que isso interfere? Apesar de ter dado um exemplo do mercado de trabalho, mas você acha que de alguma forma esse é o mesmo sentimento, a mesma busca que passa, por exemplo, por uma mãe que vive vendo mães no Instagram e ela vai gerando pra ela um padrão de performance que isso tem que gerar pra ela uma Essa é a identidade lógica do que é o ser Lucas mãe? falou do Churran. E o ponto é, às vezes a gente pode falar assim, eu vou então construir a minha identidade numa performance de sucesso no trabalho, né? Mas eu acho que a performance está atrelada à identidade. Então, não é só a questão da produtividade financeira ou profissional, é uma performance de você... A carga que o homem moderno carrega é dele se definir. Então, se eu sou mãe, qual é a mãe perfeita que eu devo ser? E ela então ela recorre ao Instagram ou a outras mídias sociais para obter padrões e ela coloca aqueles padrões como o que deveria definir quem ela é. E ela precisa atingir, ela precisa performar naquela direção. Né? Isso é verdade para as mães, isso é verdade para aqueles que estão tentando construir a sua própria identidade de gênero, por exemplo. Porque no final das contas, não é só que eles estão tentando construir, eles estão tentando construir e demonstrar, se estabelecer socialmente como a mãe perfeita, como... Porque se não é um argumento somente interno, né? Não. Eu reconheço que eu sou, eu cheguei lá. Eu preciso ser reconhecido como ter chegado lá. Eu preciso ser aceito como tal. Então eu preciso ser valorizada como a mãe perfeita. As minhas amigas do condomínio precisam me ver como uma mãe perfeita. Da mesma forma, numa questão da identidade de gênero, eu preciso dizer o que eu sou. As pessoas precisam me aceitar como eu digo que eu sou. E não podem se opor a mim a partir daquilo que eu digo que eu sou. Isso é extremamente cansativo, porque você tá sempre em conflito. E até porque a identidade desse homem, eles falam que ela é líquida, né? Ou seja, você não tem estabilidade. Na medida que você chega onde você queria chegar, você percebe que aquilo não satisfaz, que aquilo não é suficiente, que existem tantas possibilidades a serem exploradas, e a incerteza do que se ainda tem para explorar é algo angustiante. É que não existe esse lugar para chegar, né? A sociedade nos arrancou ele. Hoje uma pessoa estava falando para mim, você não acha muito cedo ter panetone no mercado em outubro? O problema é que ele nunca foi embora, né? Então essa é a questão. Em janeiro tem panetone. Você vai cada vez colocando mais no consumidor aquela ideia da urgência. E a ideia da urgência é a ideia de que ou eu resolvo hoje ou não terá amanhã. Então a vida fica muito reduzida. Eu acho que é muito legal isso que o Lucas falou sobre o homem tem uma carga, o homem moderno tem uma carga gigantesca em se autodefinir. Isso é um inferno na vida da gente. E você vê isso em todas as dimensões. Ele falou constantemente se definir, né? Então, você pensa na produtividade, por exemplo, na dimensão da urbanidade. Antigamente, quando a gente produzia, era na manufatura, você fazia desde o início do sistema produtivo, em casa, até a venda, a recebimento. Ou no contexto do agropastoril, você acompanhava a liturgia do dia, né? Você trabalhava quando o sol sai. Exatamente. Quando o sol se põe, Agora né? você pensa com a urbanidade, você tira todo mundo desse ambiente, traz todo mundo para a aglomeração urbana. Você tem um sistema produtivo fabril. Então, muita gente para consumir, você tem que ter muita coisa para consumir. O que você faz? Tem a luz elétrica, você liga a luz elétrica nas fábricas e põe 3 turnos para funcionar. Você muda a noção de tempo da pessoa completamente. E me parece, a filosofia fala isso, né? Que o tempo ela passa a ser linear e não mais um tempo natureza. Eu não durmo mais com o pôr do sol e não acordo mais com o nascer do sol e o canto das galinhas. Agora eu durmo quando a produção me deixa dormir. Então, enquanto é noite lá fora, é dia dentro da fábrica. Então, a vida não desliga. A vida é essa constante tentativa de chegar em algum lugar. Ele não existe, porque o mundo não é mais um lugar que volta para onde começou. O dia não termina na noite, a noite não volta pro dia. Então, você pega, por exemplo, o slogan
da Globo News, canal de notícias dos canais Globosat, nunca desliga. Esse é o slogan deles. Nunca desliga. Então, a vida é essa vida e ela é extremamente cansativa. Eu fui a Bom Jesus dos Perdões a semana passada, levar minha esposa numa doceria que ela achou lá, que ela queria ir conhecer. E já faz umas 3 vezes que nós fomos. Ela conheceu, ela queria conhecer, eu levei. Semana passada fomos de novo, já faz uma 3ª vez já. E aí, o produto é muito bom mesmo. Aí, na hora que eu cheguei pra pagar no caixa, tinha um homem lá, eu perguntei se ele era o dono, ele falou que era. E eu falei, você não quer expandir isso daqui? É muito bom o seu produto. Você não quer levar pra Atibaia? Você não quer levar pra outros lugares? Aí ele falou assim pra mim, não, né? A vida é tão calma do jeito que tá. Ele falou assim, aí eu perco qualidade de vida. Aí eu olhei bem no olho dele, a Mônica deu risada, eu falei, você me perdoa de eu ser um babaca? Porque a minha lógica é, se é bom, tem que chegar na minha casa, na minha cidade, eu não quero vir a Bom Jesus dos Perdões. Eu quero que você escalone o seu produto, eu quero que você franquie o seu produto. Quero que chegue em todos os centros urbanos. Tem que entregar no iFood. Tem que entregar no iFood. Ele tá dizendo, não, você quer vir comer aqui, porque eu quero viver melhor. Então, é essa lógica que parece que a gente perdeu. Sim. Né? A gente perdeu. E está constantemente se definindo. E eu acho que, Joel, além disso, né, dessa mudança para o mundo industrial, você tem a revolução do trabalho pós-internet. Que eu acho que você tem uma nova virada também depois da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial cria o 3º turno, né, que é o trabalho da madrugada ou da noite. O mundo da internet cria o trabalho remoto. Onde agora eu continuo trabalhando de qualquer lugar. E se eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu não preciso estar na fábrica ou na empresa para isso. A qualquer lugar, quando o meu WhatsApp tocar ou o meu e-mail apitar, eu tô trabalhando. Ou seja, eu nunca de fato paro de trabalhar. Talvez eu crio espaços na minha agenda em que eu não estou trabalhando. Mas eu vou deitar na cama e eu vou estar rolando no WhatsApp, eu vou ter lido uma mensagem do meu chefe. Eu vou ter visto uma pergunta de um colega de trabalho. Eu vou abrir o e-mail para ver se chegou a minha encomenda e vai estar lá uma marcação de uma reunião. Eu tô ali, eu tô sempre ali. Então, o mundo da internet também é um mundo onde você não consegue mais dizer, eu parei. Se você tá conectado, você tá trabalhando. Ô Felipe, mas a gente tem essa sensação dessa eterna busca, esse eterno vir a ser que a gente tem vivido nessa nossa sociedade. Aquela impressão de que a gente... Você viu? Você vê Heráclito. Tá vendo? Eu fiz lição de casa, tá vendo? A gente parece que dorme e acorda cansado. Essa é a impressão geral das pessoas que a gente tem conversado em grandes cidades ou qualquer outro lugar. Agora, é inevitável que isso, de alguma forma, afeta a nossa vida espiritual também, não é? Ou você acha que essas duas coisas, elas estão relacionadas, esse cansaço dessa busca da nossa identidade, ela tem influenciado também uma espécie de fadiga espiritual? Sim, certamente, porque imagina assim, geralmente quando uma pessoa está cansada, obviamente há muitos outros fatores, né? Mas geralmente quando uma pessoa está cansada, ela desanima e ela começa a falar com ela mesma. E alguém já disse que nunca conversa boa nenhuma saiu de você falar consigo mesmo, né? As pessoas tendem a entrar Droga, eu falo espiral. muito comigo mesmo. As pessoas entram muito naquele espiral, às vezes por causa do cansaço a pessoa vai sendo negativamente afetada e ela começa a negligenciar as atividades espirituais, as oportunidades que ela tem de estar em contato com Deus, né? Uma pessoa cansada, ela vai ter menos disposição para orar. Ela vai ter mais dificuldade de se concentrar na hora que ela parar para orar. Oração requer concentração, né? Ela vai ter menos disposição para aprender, para sentar e para ouvir alguém falar alguma coisa, explicar alguma coisa. Ela vai ficar com sono, ela vai ficar mais irritada, ou seja, ela vai ter um pouco mais de dificuldade de ser compassivo, longânimo, tudo mais. Então o cansaço ele acaba afetando, porque os nossos relacionamentos são relacionamentos espirituais, né? Nós nos relacionamos com o outro buscando seguir aquilo que Jesus nos ensina, que é amando ao outro, sendo generoso um com o outro, servindo ao outro. E quanto mais cansado eu estou, menos disposição eu tenho, não só para atender as necessidades do outro, mas também para querer que o outro participe da minha vida. Você está dizendo que Jesus revela as virtudes dele por meio de nós, obviamente, mas ele usa como canal o nosso físico, a nossa vida. Sim, o nosso físico porque nós somos, assim, a expressão física de Deus nesse mundo é a igreja. Nós somos, alguém já disse que nós somos a mão de Deus, né?
Quando Deus abraça, ele nos usa para abraçar. Quando Deus alcança alguém e estende uma mão para ajudar, ele usa a nossa mão para ajudar. Porque Deus ele usa pessoas de carne e osso para atender as necessidades de pessoas de carne e osso. Então, quanto mais cansado eu estou, quanto mais irritado eu estou, quanto mais eu sofro com os efeitos do cansaço, menos espiritualmente produtivo, se eu posso usar essa expressão, menos espiritualmente produtivo eu me torno. Eu me torno mais ineficaz na minha tarefa de alcançar o outro e eu me torno também mais ineficaz na minha tarefa de passar tempo com Deus. Tá, eu falo tarefa, mas entenda, a oportunidade que nós temos de passar tempo com Ele, conversando com Ele. Então, eu acho que as duas coisas estão bem relacionadas. Eu acredito que essa fala do Felipe, nós temos o canal muito legal. Acho que a gente poderia tentar fazer uma distinção aqui entre exaustão e cansaço. Eu creio que cansaço é uma espécie de doença da alma mesmo. Você já experimentou aquela sensação de estar cansado, você dormir a noite inteira e no outro dia acordar cansado? Parece que você levou uma surra. É porque a sua alma está doente. Exaustão é aquele esgotamento físico que a gente tem, que 8 horas de sono, uma boa alimentação, 15 dias de férias, uma viagem com a família, você volta renovado. Você volta, como diz, com a bateria recarregada. Agora, você pode resolver exaustão com pausa, mas cansaço você não resolve só com pausa. Porque é uma doença espiritual. Acho que eu não chamaria de cansaço, chamaria de esgotamento. Porque porque o cansaço é uma percepção, ele é um sentimento. Tanto a exaustão quanto o esgotamento produzem esse sentimento de cansaço. Mas a exaustão é o cansaço elevado à 10ª potência, é o cansaço no seu limite, né? Porque a exaustão é aquele momento que eu não consigo mais fazer nada, eu travo. Talvez a exaustão seja o burnout. Né? E o esgotamento é aquele momento tipo assim, eu continuo na caminhada, mas eu tô andando com o tanque vazio. Sim, mas eu tô parando a quase momento. Talvez independentemente da terminologia, e acho que dá pra gente conversar sobre essa terminologia, né? Mas a gente pode falar sobre 2 tipos de cansaço. Isso, um cansaço físico e um espiritual. Talvez, e acho que dá pra gente falar sobre isso teologicamente a partir de Gênesis, né? Você tem um Deus que descansa. Então, eu tô pensando nisso. Que modela pra gente descanso. O homem foi feito pra descansar. Descanso. Por quê? Porque ele não tem energias ilimitadas. Eventualmente, ele precisa recarregar a sua energia pela alimentação, pela água, pelo sono. E o homem foi feito assim. O homem perfeito, Jesus, dormia. Então, o cansaço físico que o homem sente é natural da sua natureza criada, finita, dependente. E parece que Deus apontava para essa dependência ao colocar no homem, na sua perfeição, uma finitude de energia. Então esse cansaço é um cansaço perfeitamente natural e um cansaço que a gente vai sentir por toda a eternidade. Né? Eu acho que dormiremos. Nosso corpo glorificado, ele não é o corpo de energia infinita. É o corpo humano na sua... Da beleza da sua limitação. Beleza da sua limitação. Agora, existe um outro cansaço que é proveniente, inclusive, da queda, que tem a ver com o suor do nosso trabalho, que é desperdiçado no processo de produção. Né? Agora você não colhe mais só o fruto, você colhe a erva no meio daquilo que você queria colher. Né? Então você vai trabalhar o dobro para colher metade. Então você vai cansar muito mais. Agora, quando você entra nessa era do mundo caído, você se depara então com trabalhos desperdiçados. Trabalhos desperdiçados porque eles buscam propósitos para o qual o homem não foi feito para buscar, como definir a sua própria identidade. Ele não foi feito para isso. Ele vive buscando a saciedade dos seus desejos nas coisas criadas e ele não encontra lugar nenhum. Então, mas nesse sentido... E daí, no final, ele está exausto. Mas nesse sentido, o descanso, além de ser onde nós encontramos a nossa energia em Deus, porque nós temos energia limitada, não é também o descanso da nossa identidade em Deus? Obviamente, sim. Porque, como ele vai dizer no Evangelho, venham a mim os que estão cansados, o autor de Hebreus vai dizer que em Cristo nos resta um último dia de descanso.
Então é em Cristo revelado, em Deus no Deus do Éden, no Deus triuno, é que a gente encontra essa identidade. Exatamente. Então por isso que eu até usei a etimologia, o nosso cansaço é um esvaziamento dessa capacidade de perceber que é em Deus que nós encontramos quem somos e é em Deus que nós encontramos recursos para ser aquilo que Ele nos fez para ser. Então, escutando vocês, eu penso então que o cansaço não é resultado só do trabalho. Porque acho que era isso que tava na minha mente. Porque eu posso estar cansado sem ter saído da cama. Eu acho que esse eu lembro. Porque eu acho que existe um cansaço que a alma sente. É isso aí. E existe o cansaço que o corpo sente. Só que a gente também não consegue dividir isso. somos Porque o uma cansaço coisa da só, alma né? se manifesta no corpo. E o cansaço do corpo contamina a alma. Então nesse caso, Desculpa, mas porque eu nem sempre resolvo meu problema da alma dormindo. Sim. É isso que eu disse. Nem todo mundo precisa de 8 horas de sono pra curar um cansaço da alma. Porque a gente não põe a alma pra dormir. Então, nesse caso, assim, lidando com o ouvinte e nós mesmos lidando com a questão do cansaço, nós poderíamos pensar, então, que vivemos num mundo onde as pessoas estão cada vez mais cansadas, você leu os dados ali. Então, a primeira coisa que nós precisamos identificar e reconhecer é que o cansaço não é fruto somente da quantidade de trabalho que você tem feito. Perfeito. O cansaço não é fruto somente da quantidade de atividades que você tem executado. Foi essa distinção que eu fiz. E o cansaço não é fruto somente do seu emocional. O cansaço, ele é um somatório de tudo isso. Então nós precisamos começar a identificar cada um desses espaços e começar a tratar eles a nível do coração para a gente poder lidar com o cansaço. Ou seja, às vezes o cansaço do trabalho pode ser uma coisa gostosa. Você teve um dia produtivo de trabalho, uma semana produtiva de trabalho e agora você vai poder passar o fim de semana descansando e na segunda-feira você vai estar bem. Isso. Às vezes o cansaço emocional, no caso, nós que trabalhamos na parte acadêmica, às vezes o cansaço intelectual, depois de um mês dando aula ou de um módulo que a gente deu no mestrado aí, qualquer coisa, foi aquele cansaço que é difícil, mas ele é bom. Fim de semana a gente recupera, talvez uma outra coisa a gente recupera. Então é muito mais do que isso, né? Então, os danos que o cansaço causam à sociedade moderna vão muito além desses 3 tipos de cansaço isoladamente. Eles E são o problema é que a somatórios de gente tudo. tenta corrigir o segundo cansaço que você está se referindo aqui a partir da solução do primeiro. Exatamente. Isso. Então Eu eu acho vou no sábado, eu vou achar que eu vou descansar o dia inteiro e todo aquele cansaço da Isso. minha alma vai... Foi isso que eu quis dizer quando eu falei, a gente dorme a noite inteira e acorda cansado. Ou vou tirar umas férias e das férias eu Isso. vou resolver o problema da minha alma. Em alguma medida, eu acho que aí, de novo, a questão da antropologia é tão importante. Porque os dois cansaços estão andando, as duas motivações, os dois problemas do cansaço estão andando lado a lado. Porque às vezes eu tô trabalhando demais. Mas eu tô trabalhando demais por causa de uma visão de performance pessoal que tem me impulsionado para trabalhar demais. Ou seja, o E coração. então, meu corpo tá sofrendo. Mas meu corpo tá sofrendo por causa daquilo que meu coração tá pedindo. Então eu tô de fato cansado no Mas corpo. tem vezes que seu corpo tá sofrendo sem seu coração tá pecando. Exatamente, essa é a distinção que a gente tá fazendo. Isso é. Sim. Por isso que é difícil você distinguir qual cansaço eu tenho. Na maioria das vezes eu tenho os dois, ao mesmo tempo. Às vezes em graus diferentes, às vezes um sobrepõe o outro, mas dificilmente eu tenho um só. Porque esse lance que você falou aí, pensa assim, uma pessoa que tá no emprego, uma pessoa que trabalha no comércio, chega no fim do ano, que é aquela época das altas vendas, ela acaba trabalhando mais horas, carregando mais peso, tendo que correr mais atrás e tudo mais. Ela não está tendo uma crise de ansiedade, ou o coração dela não está empurrando ela em direção a qualquer coisa. Ela simplesmente está numa alta temporada das vendas que ela tem que que ela tem que fazer aquele trabalho dela. Ou seja, não é um problema do coração, é um problema da quantidade de trabalho. Mas ali passou a alta temporada, ela vai poder ter um descanso maior e vai poder voltar ao normal. Então é muito mais do que isso. Ô Pedro, a gente vê que nas escrituras o tema do cansaço é recorrente, né? A gente citou alguns termos, citamos Hebreus, Salmo 62, fala que a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. E o próprio Jesus, em Mateus 11, dizendo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Qual que é o papel, ou qual é a esperança que nós encontramos no Evangelho, em Cristo, para esse cansaço que a gente está falando, desse cansaço que não passa com o sono, desse cansaço que não passa com as férias? E que esperança nós temos no Evangelho para o alívio e revigor que existe nele? A promessa do descanso é uma promessa que transpassa a Bíblia toda.
Deus cria o descanso como parte da ordem criacional. Ele diz descanso faz parte do ser humano. Descanso faz parte da vida diante de Deus. Porque o descanso é uma declaração de que eu confio num Deus que trabalha por mim quando eu não trabalho. Eu tenho um Deus que age por mim quando eu não estou agindo. E por isso o descanso, inclusive, nem é somente o momento em que eu paro de não fazer nada. Mas o descanso é aquele movimento que me impulsiona em direção a Deus para louvá-lo, adorá-lo e cultuá-lo diante de tudo aquilo que ele tem feito por mim. E ao longo da história do povo de Deus, Deus promete descanso para Israel ao longo de vários momentos. Deus ordena a guarda do sábado, quando o povo recebe a lei, mas Deus promete o descanso na entrada da terra prometida. E em alguma medida esse descanso tem a ver com a ausência de conflitos, um tempo de paz, de estabilidade, onde eles vão usufruir das bênçãos de Deus ali dentro da terra prometida. Mas os profetas falam de um outro descanso posterior, que é o descanso que tem tanto a ver com a libertação da opressão do período da Babilônia ali, do período do exílio, mas tem a ver com o descanso e o alívio da alma por causa da opressão do próprio pecado. Aí você tem, por exemplo, em Jeremias isso, você tem em outros dos profetas falando sobre o descanso que viria quando Deus estabelecesse paz e inaugurasse a nova criação de uma vez por todas. E em Jeremias capítulo 6, versículo 16, Deus vira para Israel, vai em direção a Israel e chama Israel para encontrar os caminhos antigos. Chama Israel em direção a Deus e fala assim, procurem os caminhos antigos, procurem os bons caminhos e vocês encontrarão descanso. É interessante que essa é a mesma frase de Mateus 11. Só que na frase seguinte diz, mas vocês não me procuraram. Ou seja, ele diz, eu tenho descanso para oferecer, eu tenho um estado de espírito diferente para vocês usufruírem, tem algo que eu posso dar para vocês que vocês podem encontrar em mim. Mas na frase de baixo ele diz, mas vocês não me procuraram. Ou seja, vocês decidiram viver espiritualmente cansados, espiritualmente oprimidos. Quando a gente chega em Mateus capítulo 11, a gente vê Jesus fazendo uma oferta para Israel, que é a mesma oferta que Deus fez no período de Jeremias. Ele diz, venham a mim e encontrarão descanso. Essa não é a primeira vez que Deus diz isso na história. Deus está dizendo pelo menos a segunda vez agora em Jesus. E ele deixa bem claro que o descanso vai ser encontrado de novo nele. E o autor de Hebreus explica pra gente que descanso é esse. É o descanso do sábado celestial, é o descanso da segurança em Cristo, que é o descanso de uma alma satisfeita no próprio Deus, da certeza dos seus pecados perdoados e de um relacionamento plenamente estabelecido com ele. Então o evangelho de Jesus, a boa nova de Jesus, é que Jesus vem trazer para nós um estado de existência em que as opressões do pecado, as exigências legalistas dos líderes religiosos, elas vão ser removidas de nós quando nós tomarmos sobre nós as exigências de Jesus, que são altas, que é um padrão elevado, mas que ao mesmo tempo ele faz tudo o que nós precisamos para nós podermos cumprir e viver à altura das suas exigências. Por isso que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Ele tem exigências, ele requer coisas de nós, mas as coisas nas quais ele já caminhou diante de nós, as coisas nas quais ele já cumpriu por nós. Então você está dizendo que a Bíblia ensina que o cansaço mais básico que eu tenho é um cansaço de uma alma que anseia por um Deus que ela não conhece. Portanto, o primeiro caminho, o primeiro tipo de cansaço a ser curado é o cansaço de encontrar a Deus para ter a sua alma saciada. Os outros cansaços, eles são secundários. Agostinho, né? Em alguma medida. Porque no contexto de Mateus 11, inclusive, o cansaço qual Jesus combate, porque o que é o jugo naquele contexto? O jugo é o jugo da lei. É a expressão da necessidade e da obrigatoriedade do cumprimento da lei. Uhum. E da lei na sua interpretação a partir das escolas rabínicas. Então não é somente cumprir os Por isso que ele se apresenta como um professor, né? Isso. Nos versos anteriores, ele é a sabedoria encarnada. Uhum. Ele é aquele que chama para aprender de mim. Essa expressão, inclusive, está no livro de Eclesiástico. Aprendam de mim. Ele diz, aprendam de mim. A sabedoria encarnada no livro de Eclesiástico, que não é um livro inspirado, não faz parte da nossa Bíblia, mas faz parte da tradição religiosa de Israel, tem frases exatamente iguais às de Jesus. A sabedoria diz, venham aprender de mim o estilo de vida que traz descanso. E Jesus está chamando eles para fazer um outro movimento. Venham ver em mim o estilo de vida que dá o descanso. Isso aí. E o grande movimento de Jesus qual é? Ele está dizendo o seguinte, vocês estão aqui oprimidos pela dificuldade de serem aceitos por Deus, pelo que vocês fazem para Deus. Esse é o movimento farisaico. E eu tô dizendo para vocês, o que vocês precisam para serem aceitos por Deus é aprenderem de mim. É se relacionarem comigo. É tomarem sobre vocês as minhas exigências. Mas, ô Pedro, nesse sentido agostiniano que o Lucas falou, acho que a grande beleza disso que o Pedro tá falando é que
na gênese da criação, o descanso que Deus cria não é um alvo. Ele é o ponto da partida. Ele fez o homem para o descanso. É como você usou uma condição de existir, né? Nós existimos no descanso. Quando o homem sofre a queda, ele tem esse anseio por esse lugar onde ele foi criado, para essa condição para a qual ele foi criado. Mas aí então ele vira um alvo. Então você vai encontrar quando você entrar na terra, você vai encontrar quando você for até Jesus, como a corça anseia por água, como Salomão tem desejo pela eternidade. Mas a gente anseia por um alvo que é um alvo que nós fomos criados com ele e ele está cravado em nós agora. O Agostinho falava, né? Eu procurei fora, mas estava aqui dentro. Então, nós fomos criados sem essa desconexão. Então, o cansaço não estava ali. E Deus criou e falou, eu vou lá buscar. O cansaço está aqui. Descanso está aqui. Ele me fez assim. Agora, quando o pecado entrou, ficou ali. E o problema é que ficou ali, e ali é longe demais para minha mão alcançar por si mesmo. Isso, por si mesmo. E daí a gente tenta, e não consegue. Isso. Né? E aí que, para mim, entra o grande contraste que o Evangelho oferece. Se a nossa sociedade valoriza a performance, o Evangelho fala assim, a sua performance é insuficiente. Isso. Você não consegue. O que você precisa é de graça. Você quer descanso? Eu te dou de graça. Tá aqui. Descansa em mim. Porque, em alguma medida, o que causa esse cansaço espiritual? É o sentimento constante de culpa dos nossos pecados, causa um cansaço espiritual. Eu luto, mas parece que eu nunca saio do lugar. O que causa esse cansaço espiritual? É os altos padrões de exigência, na maioria das vezes legalistas, que eu estabeleço pra mim mesmo. Eu tenho um alto padrão pra mim mesmo, e eu imagino uma vida que Deus nunca pediu de mim, mas ela é além das exigências de Deus. E quando eu frustro os meus próprios padrões, eu fico cansado de ter que reconstruir aquilo que eu construí pra mim mesmo. Eu tô cansado dessa vida de aparência, de ter que mostrar resultado a todo momento e esconder quem eu de fato sou. Então, em alguma medida, o convite de Jesus é um convite para desistir de si mesmo. Esse convite, o convite do discipulado, que tem a ver com o negar a si mesmo, né? É um convite do autoabandono, da autonegação, né? Não da autonegação no que diz respeito à sua identidade, mas da autonegação no que diz respeito ao valor que você atribui a si mesmo. E a importância que você traz para si mesmo em termos das suas exigências sobre si mesmo. Né? Então, quando Jesus diz, tomem sobre mim o meu jugo porque eu sou manso e humilde, ele tá deixando bem claro como ele vai tratar a gente diante das nossas falhas. Ele tá dizendo, eu não vou chegar com o pé no peito. Porque no capítulo seguinte ele vai dizer, eu não esmago a cana quebrada, nem apago o pavio que fumega. Ou seja, eu não olho pro fraco, caído e machucado e termino de apagar o que tá acabando, né? Eu não olho para aquele jovem quebrado por causa dos seus pecados, digo, tá vendo? Não se esforçou mais um pouquinho, não chegou lá. E eu piso naquela cana quebrada, né? Porque ele é manso e humilde de coração. Eu conversava com uma pessoa essa semana, muito interessante você falando, eu lembrei. Ela chegava pra mim dizendo, nossa, eu tô tentando ser uma boa mãe. Eu tô tentando ser uma boa esposa. Eu tô fazendo tudo que eu posso. Disse pra ela, falei, desiste. Desiste, essa é a mensagem do Evangelho. Desiste. Que bom. Você encontra alívio e você encontra descanso. Isso. À medida que você desiste, descansa naquilo que quem Cristo é. Naquilo do descanso que ele oferece por nós. É aquela ideia do Agostinho, você ia citar, a ideia do coração do... alguém já escreveu que é o homem flecha, né? Que o nosso coração ele foi feito para encontrar descanso e anseio em Deus. Mas à medida que, quando vem o pecado no nosso coração, ele não desfaz esse desejo, ele não apaga esse anseio. Ele muda de alvo. Mas a gente... O nosso coração continua buscando essas coisas que o Pedro está colocando, esse anseio por realização, esse anseio por satisfação, esse anseio por ser mais, e em outras coisas e não Deus. Não é? Mas é porque tem uma luta muito pessoal aí, né? Essa ideia de comprar o que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho para agradar uma pessoa que eu nem conheço. Isso aí. Então a gente tá sempre lutando por alguma coisa. Nesse sentido, o Agostinho até diz, né? Quando a gente lança, ele tem até uma expressão quase de física lá, né? Ele fala que todo corpo lançado ao seu próprio peso, a ideia, eu parei de tentar ser a boa mãe, eu parei de tentar ser o bom pai, o bom profissional, de buscar o meu descanso como um alvo a ser alcançado. Então ele fala, quando o corpo é lançado ao seu próprio peso, ele tem a tendência de encontrar o devido lugar de descanso. Agostinho fala. Eu posso, então, Só antes, o Felipe, só a gente encerrar a conversa, acho que você ia citar. É isso? Você ia fazer a leitura? Eu ia falar que a famosa frase dele, né? Que o nosso coração está inquieto até que ele repousa em Deus. O repouso da alma, para o qual o coração
Foi feito, é Lindo o isso. próprio Deus, né? E ele viveu É o na próprio- carne isso. Né? Uhum. Então, eu poderia dizer, então, que o repouso no fim de semana é importante, as férias são importantes, um sabático é importante, aposentadoria é importante, É importante. Sim. qualidade de vida é importante, Uhum. exercício físico é importante, Sono uma regular. boa noite, sono regular é importante, Reorganizar boa a agenda. alimentação, Passar no é- endócrino e ver seus hormônios é importante. Saber Tudo dizer isso aí- não é importante. saber isso dizer aí. não, tudo isso é importante para o descanso, mas o mais importante, mas sem Jesus, isso tudo vai ser... Você vai ter que renovar todo dia. Paliativo. Você vai ter que renovar todo Você vai dia. continuar Uhum. cansado. Né? Você vai ter que renovar Não, todo dia. você pode até encontrar descanso para o seu corpo, para sua mente, mas você não vai encontrar descanso para sua É. alma. Posso Isso. fazer uma provocação? Uhum. E nós crentes, quais são os sinais, os sintomas? Porque nós temos Cristo, não é? Conhecemos a Cristo, estamos unidos a Cristo. Uhum. Mas em alguns momentos da nossa vida, Uhum. nós passamos também por esse cansaço Sim. espiritual. Sim. Quais são, na opinião de vocês, os sinais amarelos? Domingo eu os avisos domingo eu citei pra uma gente evitar Domingo isso. eu preguei o Salmo 131. Fala sobre a gente ser como a nossa alma como uma criança que amamenta, né, no colo de Deus. E eu usei até uma ilustração, o Pedro estava aqui, ele vai lembrar. Eu usei uma ilustração do Chaves. Uhum. Eu citei a filosofia cínica da Grécia clássica e citei Diógenes, o precursor do cinismo clássico, e mostrei como que o autor do Chaves, ele se inspirou em Diógenes, o cinismo, para criar a Vila do Chaves. E o Chaves era o Diógenes, aquele homem simples, aquele menino simples que vivia no barril. E aí lá pelas tantas eu citei que o que deixava o Chaves feliz era um sanduíche de presunto. É tudo que o Chaves sempre quis, um sanduíche de presunto. E aí eu usei como contraste o Kiko, o tesouro da mamãe, o bochechudinho. E tinha tudo. Tinha os brinquedos, saía pigarreando lá fora, mostrando o brinquedo dele pra todo mundo ver. E aí eu provoquei na hora da mensagem dizendo assim, mas o que o Kiko de fato sempre quis? Aí eu falei, né, o Bolanhos fez questão de mostrar que o Kiko nunca chegou naquela felicidade final. Porque o que o Kiko sempre quis? Daí alguém citou lá, falou alto numa plateia, uma bola quadrada. Né? Aí eu brinquei até, falei, não é assim, Pedro, que a gente define a natureza de Deus na teologia? Que Deus não pode se contradizer, Deus não pode ser contra a sua própria natureza. Então a gente até usa na teologia para dizer, né, Deus não pode fazer um círculo ser quadrado e um quadrado ser círculo. Porque, então o que o Kiko queria? O Kiko queria o que não existia. O Kiko queria o impossível. O Kiko queria uma bola quadrada, e bolas não são quadradas, bolas são redondas. Por isso que ele nunca é feliz. Por isso que ele nunca encontrou um colo para amamentar. E o Chaves só queria um presunto, um sanduíche de presunto. Então acho que um sintoma muito forte da nossa alma, e é incrível isso, Du. Pois eu posso te mostrar a quantidade de WhatsApps que eu recebi ontem e hoje. Pessoas da nossa igreja. Gente que escreveu simplesmente para mim assim, pastor, preciso me livrar das bolas quadradas. Outros dizendo, pastor, eu preciso achar meu sanduíche de presunto. Porque eu acho que um sintoma da nossa alma cansada, nós crentes, nós estamos buscando aquilo que Deus não nos fez para buscar. Então é alguém que acha que vai encontrar descanso num bom casamento, em ser uma mãe, segundo os influencers cristãos de Instagram estão dizendo que é ser uma boa mãe. Alguém que está dizendo que... o Iago Martins disse uma coisa uma vez, ele falou, esse jeito de ser o cristão ideal que nós estamos vendendo, você precisa ganhar 20 mil reais por mês para ter. Eu achei aquilo tão sutil, mas tão verdadeiro. Essa coisa da mamãe que tem o carro, vai buscar as crianças na escola, volta para casa, ela fica em casa, o pai trabalha. Propaganda de margarina. Não precisa Aquele juntar... café da manhã perfeito, isso, não precisa agradável. juntar rendas em casa. Você precisa ganhar bem? Não, é muito fácil você ganhar 20 mil e dizer isso para os outros. Então eu acho que uma coisa que um sintoma nosso é esse, a gente está buscando coisas que não são, estamos buscando bolas quadradas. Aí eu chego na igreja e eu digo para as pessoas, seja assim, mas ela não tem nem condições de infraestrutura para ser aquilo. Um estereótipo de vida. Eu diria o seguinte, eu digo pra pessoa, seja assim, mas ela ainda não se tornou o que eu disse domingo passado. E eu adicionei nesse domingo mais uma coisa que ela deve ser. Isso. E no domingo que vem eu digo, seja também assim. E ela ainda tá lidando com o resquício do domingo retrasado, tentando se lidar com o domingo passado. E agora ela tem 3 coisas pra ser, da qual ela não sabe qual é o poder pra ser. Ela não sabe de onde isso vem. Porque acho que essa é uma coisa importante também. Quando a gente fala do desista, a gente não tá dizendo,
abra mão dos valores morais, Uhum. Isso, ignore o padrão de Deus. Isso. Você tem que ser o que Deus espera que você seja. Mas aí, Acho que a Pedro, grande questão é, o padrão da mãe perfeita que você estabeleceu não é o que Deus pediu de você, não, é isso mas é o que aí. aquela menina na rede social tá pedindo de você. E nem aí mesmo eu acho o que poder pra ser a mãe ou o pai que Deus Não quer que está em você você. seja, não está em você. Se não for, Se não for Cristo por em ele. você. E aí, se o sintoma é esse, é buscar uma bola quadrada, é buscar o impossível, talvez a cura que a gente precisaria como pastores de igreja, que pregamos em púlpitos de igreja, era essa. Vamos oferecer às pessoas e desafiá-las ao que elas de fato precisam, de Cristo. Ele é o pão da vida. Ele é o pão da vida. Ele é a água que sacia Ele é a por toda virtude que eternidade. precisamos. Só que daí virá, Lucas, as perguntas. Ele é o descanso sabático em hebreu. Isso, é o Ele é o sabático. pastor que nos leva junto às águas As águas tranquilas, tranquilas, pro passos descanso. verdejantes. É. Mas aí vai vir a pergunta, e ela é legítima. Tá bom, Jesus, mas como eu vou ser uma boa mãe? Vamos conversar agora sobre isso. Tudo bem? Tem coisas pra dizer. Exatamente. Tá, Jesus, ok. Mas como eu vou ser um profissional de alto rendimento para ganhar o suficiente para sustentar bem minha família? Vamos conversar sobre isso, inclusive sobre todos esses elementos que você trouxe sobre alto rendimento, ganhar o suficiente. Mas vamos conversar a partir daquilo que eu já te ofereci domingo retrasado, passado, hoje. Não estou te oferecendo uma coisa a cada domingo. Estou te oferecendo a mesma coisa todos os domingos. E o que eu te ofereço não é uma bola quadrada. Porque a gente parte da suficiência que a graça nos oferece Isso. e não para alcançar a suficiência em alguma outra O coisa. evangelho não está fora. Aquilo que o Cristo que nos sacia por completo, ele sacia para a eternidade, nos liberta para toda a transformação Uau. a partir da sua própria graça já derramada e atuante, operante poderosamente pelo Espírito na nossa vida. E a beleza que Por nós isso que a vamos... gente frutifica, Isso. por isso que no final das contas a gente inclusive ama o próximo. Isso. Por que eu amo o próximo? Por que eu amo o meu inimigo? Se ele pode tirar todas as coisas de mim. Porque aquilo que me preenche, que me descansa, isso ele não pode tirar. Não pode. Que é Jesus. E o meu problema nem é ele. E acho que pensando em outras manifestações externas do cansaço, né, o Du perguntou, eu acho que pelo menos 3 manifestações externas do cansaço espiritual são bem visíveis. A irritabilidade, ou a ira. Quando eu tô cansado, todo mundo é contra o meu descanso, ou é contra os meus alvos, eu não consigo chegar neles. A murmuração. Uhum. Então, quando eu tô espiritualmente cansado, eu tô buscando aquilo que eu não tenho, eu tô reclamando de tudo de todos, porque todo mundo tá me atrapalhando disso, ou tudo nunca tá bom porque eu não tenho o que eu quero. E eu falei irritabilidade, a ira e, em alguma medida, o consumismo. Porque, já que eu não tenho o que eu quero, alguma coisa que eu possa prover pra mim mesmo vai me dar aquilo que eu quero. E tudo isso está envolvido por falar demais e fazer demais. Isso. Então eu vou comprar alguma coisa, eu vou xingar alguém, ou eu vou reclamar de alguém. Né? Ou eu vou bater em alguém, alguma coisa. Ou seja, por quê? Porque eu não estou tranquilo. Eu não estou descansado. Então, alguma coisa que eu comprar vai me dar descanso. Uhum. E aí, essa questão do consumismo é a porta aberta para o abuso, por exemplo, do álcool, do remédio, da droga. Porque se eu não tô cansado, se eu tô espiritualmente cansado, eu não durmo. Do doce. Exato, do doce, do cafezinho, Ah, o exatamente. Felipe. Ah. Do brigadeiro. Então alguma coisa vai ter que me dar descanso. Alguma coisa vai ter que me dar descanso. Ou Zero, é a zero. nova bolsa que eu vou comprar, ou é o novo livro que eu vou comprar, ou é o carro que eu vou trocar, Ou ou as é o séries remédio que eu vou tomar, maratonar. ou a série que eu vou maratonar. Alguma coisa vai me dar É. descanso. Eu queria voltar só uma coisinha do que Claro. o Lucas estava falando, que a gente foi construindo juntos, todos, né? De crescemos Jesus e em Jesus temos as virtudes para aquilo que o Lucas falou. Agora, a beleza que nós diríamos para essa sua amiga e para nossos amigos é que depois que nós fizermos esse caminho, que nós construímos juntos, o Lucas concluiu, nós vamos pegar, não sei se você concorda comigo, Lucas, 10 famílias da nossa comunidade de fé e todas estão descansadas em Jesus. E vão ser mães tão diferentes umas das outras. E todas as maternidades delas, elas revelarão a beleza de Jesus Cristo. Eu acho que aqui está o grande barato do evangelho. Grande beleza. A grande beleza. E fazer ao contrário disso é esvaziá-lo. Exato. Então, elas vão revelar de maneiras diferentes, com algumas conexões até. Vão encontrar pontos comuns, que é Cristo. Mas elas vão desenvolver de formas diferentes. Uma vai ser uma mãe homeschooler, outra vai ser uma mãe de ensino que leva na escola, uma vai levar na pracinha, outra gosta mais de levar no cinema, no shopping, uma vai ter mais dinheiro para umas coisas, outra vai ter menos. Uma vai ser mais paciente, aquela mãe, que legal, vai gostar de conversar com a filha adolescente sobre como fazer as coisas. A outra mãe não é muito dessa vibe. Então nós vamos ver mães diferentes, que descansadas em Jesus,
revelam a beleza da santidade de Jesus. E se você pegar 5 mães descansadas em Jesus na Etiópia, elas vão ser ainda mais diferentes. Mais diferentes, culturalmente. Exatamente. Tem um histórico cultural envolvido nisso. Claro. Uma pessoa falou uma coisa, há 2 semanas pra mim, eu achei muito engraçado. Falou, nossa, devia ser muito bom ser mãe nos anos 90, né? Porque assim, dos anos 90 eu tô desligado. Comia açúcar, danoninho. Por que você acha que o Pedro é assim? Exato, olha só. Deu Ele certo. nasceu nos anos 90. Deu certo. Pode. Não usava cinto de segurança. Exato. Mesmo, não tinha cadeirinha. Não tinha cadeirinha. Pensa, velho. Aí dormindo no banco. Não tinha minivan, era tudo no Fiat 147. Andava segurando no banco do pai e da mãe, olhando no vidro. Isso aí. Eu tomei leite com Nescau até que comprar o meu próprio Nescau. Tá vendo? Quando eu tive que comprar, eu parei. Queridos, pra gente encerrar esse nosso papo que tá muito Que a bom gente tá hoje, cansado tá especial. também, A gente né? também tá cansado É verdade. fisicamente, né? Fim de ano, muito morango. Como vocês acham que a gente poderia incorporar isso no nosso dia a dia, reconhecendo que o poder vem de Cristo, né? Reconhecendo que é Ele quem nos dá a graça para ser aquilo que Ele exige de nós. Mas quais seriam os caminhos, na visão de vocês, que diariamente a gente pode buscar esse descanso que Cristo oferece? Eu acho que o caminho é o caminho que Jesus mesmo disse que o descanso vem, é aprender dele. Ele chama, aprendam, ele diz, venham até mim e aprendam de mim. E o aprender de Jesus tem a ver com esse compromisso do discipulado, né? Então, essa lealdade transferida a ele tem uma voz que fala ao meu coração e é mais alta do que todas as vozes, eu dou ouvidos a essa voz. Mas isso também tem a ver com entender a visão que Jesus tem sobre mim. O que Jesus espera de mim. O que Jesus já fez por mim. O que Jesus, pelo Espírito, está fazendo em mim. E o que Jesus reserva para o meu futuro. Na consumação do seu plano e do seu propósito eterno estabelecido desde a fundação do mundo. E eu acho que isso tem a ver com o aprender de Jesus. É eu tomar para mim mesmo a perspectiva de Jesus. A visão de Jesus. Os desejos de Jesus, as motivações de Jesus, como as minhas motivações, a minha visão, os meus desejos, a minha percepção da realidade. E aí, então, eu aprendi dele. E então eu deixo de buscar o que é do meu interesse, eu deixo de buscar o que é para mim mesmo, eu deixo de buscar o que é a minha satisfação pessoal e aprendo que Jesus tem coisas que são mais prazerosas, mais belas, mais duradouras e mais poderosas do que eu posso produzir para mim mesmo. Isso é aprender de Jesus. Talvez eu diria se cercar de recursos e pessoas que enfatizam a graça. Né? Os momentos que eu tô com a minha alma mais cansada, muitas vezes eu encontro descanso ouvindo uma música que trata dessa graça, que me lembra dessa graça. Ou de um salmo que me aponta para esse Deus que é gracioso. Ou de alguma passagem bíblica, né? Ou de uma oração escrita por alguém lá atrás que ressaltava essa mesma graça. Ou de um amigo que cola em mim e fala, lembra? Isso aqui não te define. Né? Acho que todo lembrete da graça que vai me estimular a uma consciência maior da graça no meu dia a dia é válido e deve ser incentivado. Joel, Felipe... Eu diria ir pra praia e comer camarão o dia inteiro, ficar olhando pro mar e você resolve qualquer coisa. Cara, você tá falando aí. Você tá falando aí, vocês estão falando, Isso. sabe o que eu tô lembrando? E olha que eu não sou muito de praia, eu tô lembrando da Praia dos Cavaleiros lá em Macaé. Bonita, hein? na minha cidade. Bonita. Tu sabe você entra na água Pegar ali, aquela bicicletinha pra passar a mata. pode andar ali na orla ali, você entra na praia, aquele mar. A água é um pouquinho gelada, mas tá de boa. Você isso volta, aí. toma aquele chuveirão lá. Bem gelado. Bom, hein? Mas Cara, deixa eu toda falar uma vez... coisa pra você. Mas não dá pra Algo que todo mundo, hein? minha família pratica, algo que eu e o Mário sempre procuramos, é esse descanso na praia. E você vai falar assim, nossa, descanso na praia é muito bom, e realmente é. Fisicamente você descansa, há fatores ali da água, da areia. Mas quando nós chegamos na praia, e a gente senta a cadeira ali e olha para aquele infinito, aquilo lembra para o meu coração Sim. da grandiosidade, da soberania, da beleza, da criatividade, do controle Isso aí, e da cara, bondade isso aí. do Senhor. Tem coisa boa nisso. Então é um exemplo perfeito do que a gente tá falando daqui, né? Mas eu não queria dizer que só que comer camarão na praia, não, né? Né? Quando eu penso nesse cansaço e na necessidade do descanso, sempre me vem na mente aquela cena de Jesus com as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, em Betânia. E sempre me vem na mente aquela expressão de Jesus, sendo inquieta com muitas coisas. Ela tá muito atarefada, né? Enquanto Jesus tá lá com a irmã
ouvindo aos pés dele. E o que sempre me vem na mente quando Jesus fala para Marta, você anda inquieto com muitas coisas, acaso sou uma necessária, e para dizer, ele usa aquela expressão, para traduzir para nós, Marta, Marta, ele fala, né? Ele usa 2 vezes o nome, parece que aquela ideia nós quando quer chamar a atenção do filho, mas com calma a gente fala assim, eu falo Efraim, né? Que imaturo. E eu olho Jesus falando para Marta, a impressão que eu tenho, gente, é que Marta estava tão cansada, que o dono do universo encarnou no mundo. Viajou até Betânia. Apertou a campainha da casa de Marta. Sentou no sofá da sala dela. E ela estava tão atarefada que ela não conseguiu ver a justiça de Deus encarnada ali. Porque ela estava cheia de autojustiça. Então, pensando na máxima do evangelho, que o Lucas bem falou, um caminho é abandone as suas autojustiças. Se você quer ver a justiça de Cristo, esse que é a virtude que te faltava e não te falta mais, a gente precisa lutar para deixar de tentar ser aquilo que nós não fomos feitos para ser e que não temos recursos para alcançar. Então, a justiça de Jesus nos visitou. Então, vamos nos acalmar para perceber que ela entrou em casa e pode ser usufruída aos pés dele. Muito bem. Queridos, eu sei que você que está aqui nos ouvindo pode imaginar que o cansaço parece ser inevitável nos tempos modernos, nos nossos dias, mas o nosso desejo é que você se lembre que a Bíblia nos oferece uma perspectiva diferente. Ela nos convida a encontrar descanso verdadeiro nas pausas temporárias da vida, mas também em um relacionamento profundo com Deus. Nossa expectativa é que com essa conversa você tenha aprendido a lidar com o seu cansaço de maneira prática e de espiritual, buscando o descanso que Cristo oferece. Amém. Não é? Bem, Amém? Podemos nos Amém. despedir morangosamente agora. Morangosamente. Eu quero terminar esse episódio mandando um abraço para 3 adolescentes muito queridos que são ouvintes do nosso podcast. Sim. Ouviram o podcast sobre se frequentar a Igreja Essencial. Então eu quero mandar um abraço pro Gustavo, pro Dani, pro João Martini, nossos queridos amigos. Obrigado, vocês que nos ouvem, adolescentes que estão nos ouvindo. E se você gostou desse episódio, Edu, se você desculpa. se sentiu... Eu tava num velório também semana passada e eu encontrei uma pessoa que falou do nosso podcast sobre algum podcast. Mas onde a gente tá indo, a gente tá encontrando gente que tá falando Que do legal. podcast. Eu encontrei lá em... esposa, ouvem Mari- juntos, né? Ricardo Helf e a Ana viram o episódio e acharam... Eles estão vendo todos, mas um especificamente mexeu muito com a vida deles. Poxa, que legal. Toda semana eu Legal. encontro pessoas assim. Semana passada, sábado, eu tava dando aula, encontrei uma pessoa que falou: Nossa, eu tô ouvindo o podcast, tem sido super legal. É legal pra caramba ver vocês brigando. E assim, ele falou mais ou menos assim, discordando. Acontece, é Uma raro, outra mas pessoa na acontece igreja, sempre. uma pessoa na minha igreja, uma mãe, com 2 filhos ali, juniores, 11 e Legal, 12 hein? anos, falou pra mim que que eles iam ouvindo alguma coisa no carro, ela colocou o podcast, eles estão adorando ouvir o podcast que na ida pra joia. escola e na Legal. volta. Aqui na igreja tem gente também que vai pra São Paulo e tem falado pra mim: Tem olha, isso. vocês têm sido a minha companhia na Que estrada legal. pra ir pra Eu São compartilhei Paulo. com vocês, né? Um casal que, uma família que me encontrou no restaurante esses dias. Falou assim, onde eu me apresentou pros amigos da mesa ali. Uhum. Tem sido muito legal a experiência. Cara, mesmo. isso legal, pra hein? gente é um privilégio, poder saber que o nosso trabalho aqui tem edificado vidas. É pra isso que a gente criou o Fora de Sala. É pra isso que a gente tá aqui, pra que outras pessoas sejam abençoadas pelas Amém. nossas Amém. conversas. Agora vamos, que o Renanzinho tá bem É isso cansado, aí, cara. né? Tá bem É. cansado. E o Afinal próximo de episódio contas- que a gente vai gravar depois desse é sobre generosidade. Mas eu É. queria antecipar uma coisa. Se você tá gostando muito do podcast, investe na gente. Poxa, Procura o Edu. E tem várias coisas que a gente pode melhorar no nosso meio. Talvez você possa potencializar esse podcast pra abençoar mais gente. A gente tem tido o privilégio Isso de aí. abençoar você. é isso aí. Queridos, obrigado pela sua companhia até aqui e a gente se vê por aí. Valeu.